É com muita alegria que nos encontramos em mais um estudo e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Agradecidos a Deus Pai e a Jesus pela oportunidade do contato com essa doutrina que tanto nos auxiliará a despertar. Nós estamos no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, item 5, Penas Temporais. A pergunta de Allan Kardec é a 983. O espírito que expia as suas culpas numa nova existência passa apenas por sofrimentos materiais. Assim, não será exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimentos morais? É bem verdade que, reencarnada, a alma encontra nas tribulações da vida o seu sofrimento, mas apenas o corpo sofre materialmente. Dizeis em geral que o morto já não sofre mais, mas isso nem sempre é verdade. Como espírito, não sofre mais dores físicas, mas segundo as faltas que tenha cometido, pode ter dores morais mais cruciantes, e numa nova existência pode ser ainda mais infeliz. O mal rico passará a esmolar e estará submetido a todas as privações da miséria. O orgulhoso a todas as humilhações. Aquele que abusa de sua autoridade e trata os seus subordinados com desprezo e dureza, será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele tenha sido. Todas as penas e atribulações da vida são expiações de faltas de outra existência, quando não se trata de consequências das faltas da existência atual. Ao sairdes daqui, compreendereis bem. O homem que se crê feliz na terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que faz menos esforços para se melhorar. Em geral, ele começa a expiar essa felicidade efêmera na própria vida que leva, mas certamente a expiará numa outra existência tão material como essa. Então vejam, amigos, a espiritualidade superior responde a Kardec e nos esclarece, dizendo que quando falamos que o morto já não sofre mais, isso nem sempre é verdade. Então, a depender das nossas mazelas morais e apego à matéria, podemos estar sofrendo dores no plano espiritual. Nosso perispírito, que é o corpo do espírito, vai apresentar as repercussões daquilo que estávamos vivenciando. No livro O Céu e o Inferno, por Allan Kardec, lá na segunda parte, no capítulo 4, Espíritos Sofredores, nós temos aqui um exemplo de um espírito que se chama Novel. O espírito se dirige ao médium que em vida o conhecera. Abre aspas. Vou lhe contar o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que já foi por si só uma rude angústia. A vida que deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso procurava o corpo. Estava admirado, apavorado, por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriram-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos recônditos da alma, que se sentia desnudada e logo possuída de vergonha acabrunhante. Procurava fugir a essa influência, interessando-me pelos objetos que me cercavam, novos, mas que, no entanto, já conhecia. Os espíritos luminosos flutuando no éter davam-me a ideia de uma aventura a que eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas em tedioso desespero, furiosas ou irônicas outras, deslizavam em torno de mim ou por sobre a terra a que me chumbava.
Eu via agitarem-se os humanos, cuja ignorância invejava. Toda uma ordem de sensações desconhecidas ou antes reencontradas invadiram-me simultaneamente, como que arrastado por força irresistível, procurando fugir à dor encarniçada, franqueava as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas naturais nem os esplendores celestes pudessem acalmar um instante a dor acerba da consciência, nem o pavor causado pela revelação da eternidade. Pode um mortal pré-julgar as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. Decorridos um tempo cuja duração não posso precisar, invejando os eleitos cujos esplendores entrevia, detestando os maus espíritos que me perseguiam com remoques, desprezando os humanos cujas torpezas eu via, passei de profundo abatimento a uma revolta insensata. Chamaste-me finalmente, e pela primeira vez um sentimento suave e terno me acalmou. Escutei os ensinos que te dão os teus guias. A verdade me foi imposta. Orei. Deus ouviu-me. Revelou-se-me por sua clemência, como já se me havia revelado por sua justiça. Fecha aspas. Então vejam, esse irmão vem nos contar. E no livro do O Céu e o Inferno aqui, tem vários depoimentos de irmãos que vêm nos contar essa situação. Então é um aprendizado para cada um de nós, que possamos refletir bem nesse ensinamento e nós que estamos encarnados, que possamos observar bem nossos pensamentos, o que acolhemos, nossas palavras e nossas ações, buscar intimamente identificar onde estão as nossas mazelas morais e rogar muito a Deus ajuda, partir para essa batalha íntima, para que possamos afinar mais o coração com o do Cristo Jesus. Próxima pergunta de Kardec é a 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição das suas faltas? Não, já o dissemos. São provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos, quando no estado de espírito e antes da vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas numa outra existência. Porque jamais a infração das leis de Deus, e sobretudo da lei da justiça, fica impune. Se a punição não é feita nesta vida, será necessariamente em outra. É por isso que aquele que é justo aos vossos olhos vê-se frequentemente atingido pelo seu passado. Então vejam, esta é uma resposta clara. Então nós reencarnamos para passar por provas novas para o nosso aprendizado e também para passar por expiações, buscarmos reparar erros, equívocos. Então é todo um conjunto muito bem cuidado por espíritos ali que nos ajudam, que conhecem as nossas dificuldades e condições para passar por essa reencarnação e sairmos ali um pouco melhor do que estávamos antes. 985. A reencarnação da alma num mundo menos grosseiro é uma recompensa? É a consequência de sua purificação, porque à medida que os espíritos se purificam, vão se encarnando em mundos mais e mais perfeitos, até que se tenham despojado de toda a matéria e lavada de todas as manchas, para gozarem eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Nota de Allan Kardec. Nos mundos em que a existência é menos material do que neste, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos são menos vivos.
Os homens não mais conhecem as más paixões que, nos mundos inferiores, os fazem inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum motivo de ódio ou de ciúme, vivem em paz porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e os cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo e que constituem o tormento de nossa existência terrena. Então vejam, companheiros, vale a pena a gente fazer esse esforço para que a gente possa ter a oportunidade de vivenciar os ensinamentos do Cristo, né? Deixando para trás essas dificuldades morais que trazemos e que nos fazem sofrer e nos fazem fazer o próximo sofrer também. 986. O espírito que progrediu na sua existência terrena pode às vezes reencarnar no mesmo mundo? Sim, se não pôde cumprir a sua missão e ele mesmo pedir para completá-la numa nova existência, mas então não será mais para ele uma expiação. Kardec nos remete até ao livro 2º, no capítulo 4, que fala sobre a pluralidade das existências, na pergunta 173. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas num mesmo globo? Pode reviver muitas vezes num mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. Sabemos também que há espíritos de uma ordem superior que vêm nos ajudar ou escolhem permanecer na Terra para nos auxiliar por amor, como, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes. 987. O que acontece com o homem que, sem praticar o mal, nada fez para se libertar da influência da matéria? Desde que não deu nenhum passo na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência semelhante à que deixou. Fica estacionário e é assim que pode prolongar os sofrimentos de sua expiação. Vejam a importância da pergunta de Kardec e a resposta. Podemos até não infligir mal a alguém, né? Não fazer o mal, mas se também não trabalharmos para a nossa melhora, ficamos estacionados, não progredimos, perdemos tempo. A gente já sabe que o espírito não retrograda, mas pode estacionar e então não avança. Vamos ficando para trás. Pergunta 988. Há pessoas para as quais a vida flui numa serenidade perfeita, que, não tendo necessidade de fazer qualquer coisa para si mesmas, estão livres de cuidados. Essa existência feliz é uma prova de que nada tem a expiar de uma existência anterior? Conheces muitas assim? Se o acreditas, enganas-te. Em geral, essa serenidade não é mais do que aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas, quando a deixam, percebe que ela não os ajudou a progredir. Então, como os preguiçosos, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e se elevar senão através da atividade. Se ele adormece na despreocupação, não se adianta. É semelhante àquele que, de acordo com os vossos costumes, tem necessidade de trabalhar e vai passear ou dormir para nada fazer. Sabei também que cada qual terá de prestar contas da inatividade voluntária durante a sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que tiver feito. A da infelicidade, na razão do mal e dos infelizes que se tenham feito. Mais um alerta para nós aqui. Reflitamos nessa resposta da espiritualidade superior. E a última pergunta de Kardec, deste item, 989. Há pessoas que, sem serem positivamente más,
tornam infelizes em virtude de seu caráter todos os que as rodeiam. Qual para elas a consequência disso? Essas pessoas seguramente não são boas e expiarão pela visão daqueles que se tornaram infelizes, cuja presença constituirá para elas uma exprobação. Depois, numa outra existência, sofrerão aquilo que fizeram sofrer. Essa palavra exprobação significa, se refere a uma acusação enérgica, geralmente lançada a alguém por uma falta cometida. Uma censura ríspida, uma crítica. E, claro, um sofrimento, né? Porque sofrerão essa situação que fizeram sofrer aí. Próximo item 6, expiação e arrependimento. Pergunta de Kardec 990. O arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas pode também verificar-se no estado corpóreo, quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. 991. Qual é a consequência do arrependimento no seu estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência, onde possa expiar as suas faltas cometidas. Então, muitos de nós que estamos numa nova reencarnação, passamos por esse processo de arrependimento no plano espiritual e rogamos muito a Deus a oportunidade dessa existência agora. Vejam bem, que possamos aproveitá-la ao máximo, porque não é fácil preparar uma reencarnação. Vamos lá, 992. Qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Esse é um ponto bem interessante. Santo Agostinho nos ajuda nisso, quando ele nos ensina toda noite, antes de dormirmos, nos fazer essa pergunta: será que alguém tem algo contra mim? Será que eu me equivoquei, tratei alguém como não deveria? Fazer esse exame de consciência para no outro dia ir melhorando. Essa atitude pode nos auxiliar muito. 993. Não há homens que só possuem um instinto do mal, sendo inacessíveis ao arrependimento? Já te disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida só possui o instinto do mal, numa outra terá o do bem, e é para isso que se renasce muitas vezes, pois é necessário que todos avancem e atinjam o alvo, uns com mais rapidez e outros de maneira mais demorada, segundo os seus desejos. Aquele que só tem o instinto do bem já está purificado, porque pode ter tido o do mal numa existência anterior. Seguindo, 994. O homem perverso que durante a vida não reconheceu suas faltas, sempre as reconhecerá depois da morte? Sim, sempre as reconhece e então sofre mais, sente todo o mal que praticou ou do qual foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar dos sofrimentos, mas cedo ou tarde reconhecerão haver tomado uma senda falsa, e o arrependimento se manifestará. E é para os esclarecer que os bons espíritos trabalham e que vós mesmos podeis trabalhar. Então vejam, amigos, graças ao bom Deus, a espiritualidade amiga está sempre nos ajudando, sempre nos auxiliando, seja desprendidos do corpo físico ou na própria experiência da carne. No corpo físico, temos as intuições, temos o nosso espírito protetor, que vai buscando nos intuir, nos proteger, nos direcionar,
E no plano espiritual, sempre há de termos ajuda também. Mas, muitas vezes, como é colocado aqui, o arrependimento não é imediato. Sabe Deus se nós mesmos ficamos no plano espiritual, ali nos umbrais, demorando para termos o arrependimento, para aceitarmos a ajuda. Então, agora precisamos buscar aproveitar da melhor maneira. Não nos deixemos abater tanto nas provas da vida, porque são elas, essas provas que nos alcançam, que vão nos fazer pensar, exercitar ali nosso raciocínio, nossa inteligência, nos ajudar a ganhar aprendizados, a reparar as faltas cometidas nas outras vidas. E já vimos aqui, é necessário que todos avancem e atinjam o alvo, uns com mais rapidez e outros de maneira mais demorada, segundo os seus desejos. Então, Deus delega a nós, através do livre-arbítrio, essa escolha de avançarmos ou estacionarmos. Então, queridos irmãos, fiquemos com essas reflexões e, acima de tudo, agradeçamos a Deus Pai e a Jesus, esse Mestre amoroso, a oportunidade da vida. Façamos por onde merecermos esta experiência, vamos dizer assim. Agradecidos que estamos por essa casa que, através desses estudos, nos alerta, nos facilita os passos. Então, que através desse aprendizado, estreitemos mais o nosso coração, com o coração de Frei Fabiano de Cristo, com o de Jesus e de Deus Pai. Até o próximo encontro.